Bem-vindos ao universo incrível que existe dentro do corpo humano, onde impressionantes 37 trilhões de células de tipos diferentes vivem e trabalham em perfeita harmonia. As hemácias transportam oxigênio por todo o organismo. Os leucócitos são os guerreiros que eliminam germes e vírus invasores. Existem as plaquetas, que são as células fofinhas que parecem crianças e são responsáveis pela cicatrização do corpo. Outras comandam o cérebro e algumas cuidam da reprodução. Nossa história começa com uma hemácia levando oxigênio para outras células, quando de repente a pele se rompe e um vírus mortal invade o corpo. O invasor comemora: este corpo é perfeito, tem comida de sobra aqui, e a parte para o ataque contra a hemácia. É nesse momento que um glóbulo branco surge, agarra o vírus e o despedaça em pedacinhos. Após eliminar a ameaça, o neutrófilo comunica o centro de comando. Enquanto a hemácia observa impressionada com a habilidade deles, o neutrófilo pergunta: por que estava me encarando? E ela responde: nada demais, eu só queria agradecer por ter nos salvado. Ele rebate friamente: isso é apenas o nosso trabalho. Porém, a bactéria não vai desistir tão fácil assim. Ela promete que vai voltar em breve. No dia seguinte, a hemácia está procurando o caminho para os pulmões para entregar um pouco de CO2, mas acaba abrindo a porta errada. O informante indica a direção correta, mas mesmo assim ela entra na entrada errada novamente e agora fica correndo sem rumo tentando encontrar o caminho certo. Ela abre uma porta e uma mulher avisa que aquele lugar é o baço. A hemácia se desculpa dizendo que se perdeu. Em seguida ela chega até a entrada linfática e leva uma bronca por isso. Ela pede desculpas e sai correndo de lá. Depois disso pergunta para outras hemácias qual é o caminho para os pulmões e com a ajuda de um mapa ela finalmente chega perto de uma porta, mas não há ninguém por perto. Ela vai bater na porta e quando a abre fica congelada ao ver a bactéria pulmonar ali dentro. Fecha a porta silenciosamente, mas a bactéria estoura a parede gritando: eu vou te matar. A hemácia corre para salvar a sua vida enquanto é perseguida. Ela tropeça no caminho e a bactéria começa a atacá-la, mas o neutrófilo aparece bem a tempo. Seu germe imundo, não encoste nela! A bactéria provoca: me pegue se for capaz, e joga a rede na direção dele. Ambos ficam presos na rede enquanto a bactéria escapa. O neutrófilo diz para ela: precisamos capturá-la, vamos! E sai correndo atrás, levando a hemácia junto. O neutrófilo explica que é uma bactéria pulmonar. Ela vai se dividir e se espalhar nos pulmões, causando uma infecção chamada de pneumonia. A hemácia diz: então é o pneumococo, e ele confirma: sim, nós precisamos detê-la. Ela comenta: aliás, eu estava indo para os pulmões. Ele responde: mas isso aqui é o rim. Então sai correndo dizendo: não temos muito tempo, não são apenas os pulmões que correm risco. A bactéria pode escapar para os vasos sanguíneos e viajar atacando cada órgão até finalmente atacar o cérebro. Ele se multiplica rapidamente e pode destruir o corpo inteiro em apenas 24 horas. Ele pede reforços, mas recebe a resposta: não temos muitos glóbulos brancos disponíveis, resolva isso sozinho. Nesse momento, os receptores do neutrófilo detectam a presença da bactéria e ele comemora: boas notícias, a bactéria está por perto. Ele pergunta para a hemácia: você ouviu para onde ela estava indo naquela hora? E ela responde: lembro dela olhando no mapa o caminho para os pulmões. O neutrófilo decide: certo, então nós vamos para os pulmões. Mas a hemácia pega o caminho errado de novo e fica constrangida ao perceber. Ao chegarem mais perto dos pulmões, a hemácia exclama: isto é incrível! O neutrófilo responde: nós temos que ir, e continuam caminhando. No trajeto eles encontram e cumprimentam as plaquetinhas. Uma delas os para: estamos fazendo uma construção, o caminho está fechado. Eles veem plaquetas ao redor de uma pilha de caixas de cálcio tentando alcançá-las. Os dois pensam como as plaquetas são fofinhas e oferecem: podemos ajudar vocês. Eles abrem as caixas para elas. Após terminar, seguem em direção aos pulmões. O neutrófilo comenta que é estranho, o receptor ainda está mostrando a presença da bactéria. Nunca agiu desta forma antes. Não conseguem ver nenhuma bactéria por perto. Neste momento, o comandante dos linfócitos T aparece na tela gigante, alertando a todos sobre a bactéria e informando que os linfócitos T citotóxicos estão a caminho para lidar com isso. Momentos depois, vem um exército de linfócitos T marchando. O líder ordena que matem a bactéria no local. Enquanto isso, o neutrófilo diz para a hemácia: nós vamos continuar. Mas o comandante dos linfócitos T a provoca dizendo: você não está com medo? Você é a comida favorita da bactéria pneumococo, já que elas desejam nutrientes e as hemácias as carregam. Então você pode ser o alvo dela. O neutrófilo a tranquiliza: eles estão apenas tentando te assustar. E em seguida chegam aos pulmões. O neutrófilo observa: nada parece suspeito aqui, a bactéria ainda não invadiu. A hemácia diz: tudo bem, eu vou entregar o CO2. E ele alerta: tome cuidado. Ele olha para o seu receptor que parou de dar sinal e começa a
pensar no porquê disso. Enquanto isso, os linfócitos T ainda estão em sua busca da bactéria. O neutrófilo conversa com seu chefe sobre isso, seu exército de glóbulos brancos também chega. Enquanto isso, a hemácia está procurando pelos capilares nos pulmões para fazer a entrega, mas fica confusa vendo tantos números de salas sem saber onde entrar. São tantos capilares e nesse momento sua sensei aparece e ela pede ajuda chorando. A sensei explica que ela só precisa combinar os números com a porta que precisa. Ela então vai embora dizendo boa sorte e a hemácia se despede. Até logo! Ela finalmente encontra o número da sala e entra. Está silencioso demais ali. De repente vê as caixas sendo rasgadas e o pneumococo surge de lá. Ela grita em choque e tenta correr, mas é impedida. Ele zomba, sério, quão burra você pode ser? Você nem olhou dentro do pacote que estava entregando. Ela abre a porta, mas vê outras hemácias chegando. Fecha a porta rapidamente, dizendo que a sala está ocupada. A bactéria provoca, acha que salvou seus amigos, eu vou matá-los e depois de matar você. Nesse momento o neutrófilo aparece e declara, eu posso me transmigrar para qualquer lugar para alcançar os nossos inimigos. No instante que a hemácia se afastou, meu receptor parou de apitar e foi assim que eu descobri onde você estava naquela caixa o tempo todo. A bactéria resiste, eu não vou ser morta depois de ter chegado tão longe, e foge. O neutrófilo a persegue. A bactéria corre para matar uma hemácia carregando muitos nutrientes, mas o neutrófilo a ataca pelas costas. Ele tenta atacar de perto, mas o pneumococo se protege com uma rede poderosa. A hemácia também aparece, chamando o neutrófilo, mas ele a avisa para ela ficar para trás. Essa rede não é como a anterior que ele usou para escapar, mas sim mais poderosa para se proteger. A bactéria anuncia, antes de começar a minha invasão total eu quero torturar vocês, células patéticas, e ataca. O neutrófilo continua desviando de todos os ataques, a hemácia começa a chorar. Este é o nosso fim. O neutrófilo tem uma ideia, vá por aquele caminho, eles entram por uma porta e a bactéria o segue. O glóbulo branco ordena, ei hemácia, fique mais para trás. A bactéria caminha em direção a eles dizendo, vão se render agora, eu vou despedaçar vocês. Ela pula para atacar e pisa numa linha vermelha, um alarme começa a tocar. O neutrófilo aperta um botão vermelho e um processo se inicia. A bactéria é capturada dentro de uma cápsula. Ela ouve uma voz. Bactéria capturada, o descarte será iniciado agora. O neutrófilo pega um chá de máquina e diz, você não pode quebrar esta cápsula. A bactéria reclama, você usou táticas de trapaça para me capturar. E o neutrófilo pergunta para a hemácia, você está bem? Ela confirma e ele entrega um chá para ela. Enquanto a bactéria é levada para descarte, eles a observam sendo jogada em direção aos tubos brônquicos. Em seguida a descartam dentro de um foguete. Ela grita, me deixem sair, e no momento seguinte uma contagem regressiva começa e então ela é expelida em alta velocidade através do espirro. Todos observam, o neutrófilo se despede, adeus bactéria, e então ela é destruída. Já no dia seguinte a hemácia está prestes a entregar nutrientes para uma célula, mas se perde no caminho novamente. Ela avista a hemácia sênior e se aproxima dela. A senpai já sabe que ela se perdeu de novo, então confere o mapa e diz, estou indo pelo mesmo caminho. Nesse momento elas ouvem um som de apito e decidem verificar. São as plaquetinhas trabalhando. Elas ficam admirando. As plaquetas são células minúsculas no sangue que se juntam quando os vasos sanguíneos são danificados para cobrir a ferida. Elas estão prestes a subir uma escadaria e a líder delas pede para que elas tenham cuidado. Ela sobe delicadamente enquanto as outras células seguem atrás dela, continuando em movimento. Quando conseguem descer juntas, comemoram animadas. Elas brincam com as hemácias, criando um ambiente tranquilo. O fator de coagulação cai e a hemácia pega para ela. Quando entrega, a plaquetinha agradece, toda feliz. Então ela avisa sua equipe, vamos lavar a nossa rede aqui. E assim fazem. A hemácia sênior diz para sua Kohai, vamos voltar ao trabalho. E ela segue pela pele. Elas veem outras hemácias carregando oxigênio. A hemácia comenta, este lugar é tão tranquilo. A senpai concorda, sim, mas ainda assim, tome cuidado. A hemácia pergunta por quê e ela responde, este vaso pode ser danificado facilmente. De repente tudo treme e elas caem. A hemácia pergunta o que tem de errado e a sua senpai explica, a pele está reagindo a algo externo, mas não é muito grave desta vez. Nesse instante elas veem fogo queimando, a hemácia fica assustada, o fogo criou uma ferida enorme no corpo, uma brisa sopra, a hemácia e as outras começam a cair no buraco, mas o neutrófilo a agarra antes que ela caia na ferida. Ela pergunta o que está acontecendo e ele explica, a pele foi ferida, então a parede dos vasos sanguíneos se rompeu e agora as células sanguíneas estão sendo levadas embora. Se cairmos por esta ferida, estaremos acabados. Com medo, a hemácia diz, então temos que fazer algo rápido, e ele responde, fique calmo, a ferida será tratada. De repente um germe aparece, o neutrófilo esperava por isso, mas há muito mais chegando. Esses germes vivem na pele e nos poros. Se entrarem através de uma ferida, elas podem causar infecções de pele ou intoxicação alimentar. O neutrófilo e os outros entram em pânico quando os germes avançam contra eles. O neutrófilo pede para correr enquanto ele luta sozinho contra todos. A hemácia fica preocupada
para que ele possa se machucar, mas ela precisa ir. Outras células veem que os vasos sanguíneos estão se contraindo e ficam confusas sobre o que aconteceu. A hemácia e as outras saem correndo e informam que há germes por perto, e todo mundo começa a correr. A hemácia cai, mas outra célula ajuda a se levantar novamente. Alguns germes aparecem, dizendo que vão sequestrar o corpo. Eles também planejam atacar as hemácias. Enquanto tentam escapar pela válvula venosa, ela se recusa a abrir, porque não permite que o sangue flua para trás. A hemácia fica presa entre elas e o germe estica o seu gancho para pegar uma delas. Estava prestes a matá-la quando os glóbulos brancos entram em cena e o eliminam. O sangue jorra e os leucócitos ficam todos encharcados de sangue enquanto perguntam pela área ferida. As hemácias indicam e eles partem imediatamente. A hemácia pensa que devem estar seguros agora. Enquanto isso, o neutrófilo luta sozinho contra alguns germes. Ao eliminar um deles, sua faca cai. Um germe o prende na parede com seu gancho, pensando que o neutrófilo não pode se mover de novo. No entanto, ele quebra um dos ganchos e o apunhala com ele. Ele se pergunta por que atacavam ali em vez de irem mais a fundo no corpo. Ele recebe uma ligação para ajudar um glóbulo branco em situação perigosa. O neutrófilo corre até lá, na área ferida da pele. Glóbulos brancos lutam para proteger duas hemácias. Depois ele pede para elas correrem. Quando pensam que acabou, um germe diz: "Não relaxem ainda, mais de nós estão chegando." E então aparecem. Ao mesmo tempo, mais glóbulos brancos chegam, enquanto alguns escorregam para dentro da ferida. O neutrófilo pede para usarem as suas proteínas para grudarem nas paredes dos vasos sanguíneos, e ele luta contra os germes. A líder dos germes zomba deles, dizendo que lutam para proteger outras células, mas ninguém nunca vem ajudá-los. Ela afirma ter feito muita pesquisa e saber tanto sobre o sistema de defesa do corpo, e que os glóbulos brancos são os primeiros a receber o sinal se uma bactéria entra no corpo através de uma ferida, já que outras células de defesa não chegam até mais tarde. Isso tem a ver tanto com a imunidade inata como com a imunidade adaptativa. Então, se ela conseguir eliminar as células ali, terá vantagem. A luta começa e o neutrófilo quase cai na ferida. Pensando que ficou sem energia, ela tenta apunhalá-lo com seu gancho, mas ele bloqueia. Ela fica surpresa de onde ele tirou a energia de novo. O neutrófilo diz para ela não subestimar as células de defesa do corpo, pois elas são ajudantes poderosos dos glóbulos brancos. As plaquetas aparecem e saúdam os glóbulos brancos pelo trabalho árduo, começando a trabalhar para parar o sangramento da ferida. Enquanto se juntam, os glóbulos brancos se livram dos germes no caminho e chegam até a ferida com seus fatores de coagulação prontos. Elas fecham a ferida com a rede plaquetária, coagulando a ferida com sucesso. Isso vai impedir que os germes se multipliquem e facilitar para os glóbulos brancos eliminarem os germes. A líder dos germes fica chocada ao ver isso. Os glóbulos brancos começam a atacá-los. Vendo que só restou a líder deles, ele voa até onde ela está e a elimina rapidamente. Ele cai de volta na rede plaquetária e as plaquetas o elogiam pelo trabalho árduo. Enquanto isso, a hemácia estava procurando pelo neutrófilo. Quando vê, fica feliz que ele sobreviveu. Então ela diz: "Obrigada, sério mesmo." E ele responde: "Não precisa me agradecer, estamos apenas fazendo o nosso trabalho." E ela discorda, dizendo: "Na verdade, eu vim agradecer por lutar tão duro para proteger as outras células, enquanto tudo que as hemácias fazem é fugir." E ele responde: "Isso não é verdade, vocês também foram muito úteis hoje." Aliviada, ela pergunta: "Por que você não se moveu desde que eu cheguei?" Então ela percebe que está grudada também. Outras hemácias também estão coladas juntas e presas na rede plaquetária. Isso é para tornar o coágulo mais forte e grosso, selando completamente a ferida. Ele então diz que eles terão que ficar assim por cerca de 3 dias até que o coágulo seque. Vemos um linfócito T virgem fazendo patrulha, verificando o interior do corpo, embora não tenha certeza de qual parte do corpo é, porque não vê nenhuma célula por lá. Enquanto se move assustado, especialmente quando ouve um som, acaba batendo acidentalmente num container, fazendo um barulho que atrai uma célula zumbi. Antes que perceba, mais aparecem e ele quase enlouquece. Ele tenta escapar, mas elas são mais rápidas do que ele imagina. Felizmente, o neutrófilo aparece e se livra delas com a sua habilidade de defesa. O linfócito T virgem está chorando quando o neutrófilo pergunta: "O que está fazendo ali?" Ele responde: "O meu nome é linfócito T virgem, uma célula T de baixa patente que luta contra os germes." Ele pergunta para o neutrófilo como ele atravessou a parede, e ele diz que foi só se movendo pela corrente sanguínea através de um processo chamado de quimiotaxia. Então menciona que as células zumbis já foram normais, mas foram infectadas por um vírus chamado de vírus influenza, que causa dores de cabeça, dores nas articulações, febre alta e câimbras musculares. Eles se ligam aos corpos celulares e então se multiplicam, por isso precisam matá-los antes que aumentem, mas não há resposta. Com medo ele responde: "Eu não consigo matar um vírus." As células zumbis começam a atacar o neutrófilo. Nesse momento, outra
outra célula aparece, um macrófago que também mata os germes. Ela vem com um machado que usa para atacar os zumbis, mostrando sua forte habilidade assassina enquanto permanece calma. Ela agarra o vírus e diz que é um vírus do tipo B. Ela reporta para a célula dendrítica, que também reporta para o comandante dos linfócitos T. As células cerebrais também são notificadas pelo comandante dos linfócitos T, que diz para os linfócitos T citotóxicos que serão chamados para ajudar. O macrófago diz para o neutrófilo que as células T estão chegando logo logo. Ao ouvir isso, o linfócito T virgem implora para ela contar que ele matou pelo menos um dos zumbis, porque ele pode ser punido pelos linfócitos T citotóxicos. E eles chegam e saúdam o macrófago pelo trabalho árduo. A célula T virgem tenta se esconder, mas o linfócito T citotóxico o pega e eles gritam com ele por não fazer o seu trabalho direito. Outros leucócitos também se juntam a eles. As células zumbicos continuam vindo e arrastam o linfócito T virgem para matar pelo menos uma delas. As células de defesa avançam contra elas, então o linfócito T de memória que aparece quando um velho patógeno retorna surge e os lembra de que aconteceu da última vez com o vírus. O linfócito T virgem tenta reunir coragem, mas um zumbi aparece. O seu comandante o salva. Quando repreende, ele começa a chorar, então foge correndo. Em outro lugar no corpo, células se dispersam e correm por todo lado. A hemácia pergunta o que está acontecendo e uma célula avisa que há uma infecção viral. O linfócito T virgem continua correndo, mas então cai. Ele fica ali chorando e uma célula dendrítica o vê e pergunta o que está de errado. O trabalho da célula dendrítica é alertar as células de defesa sobre bactérias e vírus, e ele diz: não se preocupe, eu vou chamar o seu comandante para ajudar. Mas assim que está prestes a ligar, o linfócito T virgem grita: eu fugi da luta porque aqueles inimigos são terríveis, e eu não sou tão poderoso quanto as outras células de defesa. A célula dendrítica sente pena dele, se abaixa e diz: ninguém começa forte. Ele fica surpreso, então a célula dendrítica lhe passa um livro de memórias das células T com fotos de linfócitos T citotóxicos do passado, que eram exatamente como ele, lutando para se encaixar. Ele diz: eles estão chorando igual a mim. Então ele tira mais livros, enquanto isso os linfócitos T suspeitam que o seu passado foi revelado. A célula dendrítica diz a ele que os seus sêniores o repreenderam porque veem os seus antigos eus nele. Ele se lembra das palavras deles e pensa que é verdade. A célula dendrítica assegura que estão lá por ele, desde glóbulos brancos até macrófagos e linfócitos T, todos trabalhando juntos como amigos, enquanto o encoraja a ser corajoso. A célula virgem se sente viva e a sua habilidade como linfócito T é ativada. Este é outro papel da célula dendrítica, ativar os linfócitos T virgens. Células zumbis jazem mortas em seu próprio sangue enquanto os glóbulos brancos continuam as cortando. Infelizmente, uma delas infectou outras células saudáveis com o vírus e elas também se tornaram zumbis. Agora tem mais para lutar. O vírus influenza pode aumentar rapidamente em pouco tempo, enquanto a hemácia e a sua sênior tentam escapar. As células zumbis aparecem na frente delas e correm de volta. Enquanto isso, as células de defesa do corpo nunca param de lutar, mas são muitas. Nesse momento, uma célula soca um dos zumbis e o manda voando. Todos observam surpresos, vendo que a antiga célula virgem se transformou num gigante após ter sido ativado. Surpreendentemente, ele se multiplica também. Seus sêniores ficam felizes, sentindo-se como heróis. O linfócito B se junta a eles, trazendo anticorpos. Ela também é uma célula de defesa que produz anticorpos para combater os germes. Todos se unem para lutar contra o vírus. O linfócito T não mais virgem luta contra eles com seu novo poder de linfócito T. A temperatura do corpo aumenta para ajudar a suprimir o vírus, causando febre. O hospedeiro sente calafrios e então espirra e tosse para expulsar os vírus de seu corpo. Seu apetite diminui enquanto as células de defesa usam a energia digestiva. As células de suor permanecem ativas e hidratadas, e ele sua para expelir as substâncias nocivas e ajustar a sua temperatura corporal. Com o trabalho em equipe e esforço das células após uma semana, o vírus influenza desaparece do seu corpo e as células do corpo comemoram a sua vitória. O linfócito T comandante também elogia o linfócito T ex-virgem pelo trabalho árduo, e o linfócito B fica com ciúmes. Os linfócitos T comemoram dizendo: conseguimos! O linfócito T ex-virgem aperta a mão do neutrófilo, agradecendo, mas então uma célula zumbi aparece de novo. O linfócito T ex-virgem fecha o punho para um último soco, e então avança agressivamente. Surpreendentemente, a célula zumbi o soca e o manda voando. Ele pousa no chão, chorando. O linfócito B ataca com anticorpos
anticorpos, mas o zumbi ainda permanece forte. O neutrófilo não acredita em seus olhos. Ele percebe que é um tipo de vírus que evoluiu e adquiriu resistência. Ele muda muito por dentro e pode causar grandes surtos de gripe. Ele se espalha infectando outras células. O linfócito T ex-virgem volta à sua forma antiga, enquanto o linfócito B diz: deixe os linfócitos T resolverem isso enquanto eu vou fazer novos anticorpos. Células infectadas os atacam, causando muita comoção. Agora vemos o corpo produzindo suco gástrico e o neutrófilo explica para a hemácia que ela dissolve muitos nutrientes. O estômago armazena a comida engolida e a esteriliza com o suco gástrico, enquanto uma enzima chamada de pepsina quebra o alimento como o primeiro passo da digestão. A hemácia conta para o neutrófilo que usou toda a sua energia aprendendo o caminho certo e adora assistir a comida sendo digerida. O sensor do neutrófilo detecta bactérias e ele parte imediatamente. Ele corre até onde a bactéria está e ela está atacando um tipo de glóbulo branco chamado de eosinófilo. O eosinófilo se sente triste enquanto a bactéria insiste que as hemácias entreguem os seus nutrientes. O eosinófilo ataca de novo, mas ela o empurra. Ela cai no chão frustrada e a bactéria usa o seu poder para rolar rapidamente. O neutrófilo avança em direção a ela e a elimina e ela morre. Uma hemácia pergunta se o eosinófilo está bem. Ela diz tristemente: eu estou bem, se levanta e agradece ao neutrófilo por salvá-lo. O eosinófilo é um glóbulo branco que luta contra parasitas e controla alergias. Então o neutrófilo o cumprimenta dizendo: faz muito tempo, os dois cresceram dentro da mesma medula óssea. Ela cumprimenta a hemácia que responde: prazer em te conhecer. Algumas células se perguntam por que o eosinófilo não consegue matar germes se ele também é um glóbulo branco. O eosinófilo se sente mal ao ouvir isso. O neutrófilo tenta confortá-lo, dizendo que seu trabalho não é apenas matar germes, e ela responde: não se preocupe, não me incomodo com o que dizem. De repente, nutrientes de comida começam a cair e eles correm para o estômago. O neutrófilo esbarra em algo, o mastócito, que desencadeia alergias e ajuda a combater germes liberando substâncias químicas como a histamina. A histamina é uma substância química produzida pelos mastócitos quando a célula é lesionada. Outra célula estranha aparece quando o neutrófilo e o eosinófilo se aproximam. Eles o chamam de basófilo, um glóbulo branco que inicia a inflamação e libera a histamina. A histamina é uma substância que atrai glóbulos brancos e eosinófilos. Quando o basófilo diz que veio pedir ajuda ao neutrófilo, o eosinófilo comenta que isso significa que o corpo foi invadido por muitas bactérias. O neutrófilo diz: beleza, vamos lá, e eles correm, e outras células também começam a correr quando ouvem que bactérias invadiram o corpo. De repente, algumas bactérias aparecem como resultado de intoxicação alimentar. É uma bactéria marinha que entra no corpo através de frutos do mar. Isso é reportado ao comandante dos linfócitos T citotóxicos. Imediatamente ele anuncia para todas as células deixarem a área onde as bactérias estão invadindo. Outra célula diz que ela danificou a parede do estômago. Logo, o neutrófilo e o eosinófilo chegam até lá. Ele diz: vamos lutar até que mais células de defesa cheguem. O neutrófilo começa a eliminá-las enquanto o eosinófilo luta contra uma bactéria. Uma hemácia é capturada pela bactéria e ele corre para resgatá-la. A bactéria joga a hemácia nele e a sua arma cai. A bactéria está prestes a atacá-la, mas o neutrófilo pula para salvá-lo. Ela avança contra a bactéria com a sua arma, mas o neutrófilo diz para ela parar. A bactéria abre a boca e o neutrófilo permite que ela o engula. O basófilo aparece e diz: o neutrófilo acabou de se sacrificar pela paz deste corpo, vamos continuar lutando. De repente a bactéria cospe sangue enquanto ela a elimina de dentro e sai. Todo mundo fica chocado que o neutrófilo matou a bactéria e ele está encharcado de sangue e respirando pesadamente. Outros glóbulos brancos chegam para lutar contra as bactérias. A hemácia entra em cena e fica surpresa ao ver que o neutrófilo ficou vermelho como ela, mas um glóbulo branco vem e o limpa. O eosinófilo então se ajoelha para se desculpar, dizendo que a culpa é dele. O neutrófilo diz que não, mas outras células já estão falando pelas costas que ela é uma célula inútil. O neutrófilo diz: desculpe por ter sido duro com você por causa da emergência. E o eosinófilo responde: tudo bem, eu sei que sou fraca. Felizmente é anunciado que as bactérias foram devoradas com sucesso e todos voltam ao trabalho. O neutrófilo e a hemácia observam o eosinófilo enquanto ela limpa sua arma novamente. Uma célula detecta que algo está errado no corpo. Neste momento tudo treme e eles correm em direção à cena. Detectam que as bactérias danificaram a parede do estômago e o
o ácido gástrico está vazando. Quando chegam lá, outras células estão tentando escapar. A parede do estômago está quebrada, o que os surpreende, e algo aparece fugindo como um leão. É um parasita chamado Anisakis, um pequeno verme encontrado em peixes e frutos do mar mal cozidos. Quando se consome o fruto do mar, causa dor de estômago. O basófilo observa enquanto o ácido gástrico começa a subir, junto com outras células. Descobre-se que a êmese atingiu o máximo. A êmese acontece quando seu estômago força o conteúdo de volta pela boca, então você vomita. O parasita está rasgando a parede do estômago e o neutrófilo diz que devem pará-lo de qualquer maneira, mas a sua presença é tão poderosa que todas as células ali estão aterrorizadas. Um glóbulo branco diz então: não podemos lutar contra isso, todas as células ali correm para escapar enquanto o neutrófilo tenta se mover. O eosinófilo diz: eu vou lutar contra ele, o que choca todo mundo, e uma célula diz: como você pode, se não consegue vencer um germe comum? Apesar disso, ela continua se movendo e diz: é o meu trabalho. Enquanto isso, o neutrófilo não diz nada para detê-la, a hemácia diz para ele tentar pará-la, e ela continua se movendo, prestes a atacar. A hemácia grita o nome dela e quer ir ajudá-la, mas o neutrófilo a segura. O eosinófilo com a sua arma se aproxima e o neutrófilo diz que ela é a única que pode matar o parasita. Ela voa para cima, usando sua habilidade, e avança contra o parasita, sabendo que o seu verdadeiro trabalho é se livrar de parasitas e não apenas de bactérias. Ela apunhala a cabeça do parasita e o sangue jorra enquanto ele grita de dor. Ele cai no ácido gástrico do estômago e o basófilo sente que derrotaram o parasita com sucesso. O eosinófilo se sente aliviado. Quando se vira, todos comemoram dizendo: desculpe, nós tínhamos a ideia errada sobre você antes. E eles celebram ela como um herói e ela agradece. Então, novamente, aplaudem para ela e ela fica envergonhada. A hemácia também aplaude. Glóbulos brancos tentam consertar o dano e o basófilo fala em enigmas para mostrar o seu trabalho secreto no sistema imunológico. Um inimigo externo está prestes a atacar o corpo humano. Conforme se aproxima, o comandante dos linfócitos T é notificado e ele pensa nas estratégias de ataque certas para lidar com esse inimigo. O inimigo é poeira de árvores de cedro carregada pelo vento, especialmente na primavera. Ela pousa na membrana mucosa nasal, causando uma reação no corpo. O pólen de cedro causa alergias, que ocorrem quando as células de defesa reagem excessivamente a uma determinada substância. Os macrófagos perto da membrana ocular reportam isso ao comandante dos linfócitos T e outros no sistema corporal. As células do corpo também são notificadas sobre isso. A hemácia decide terminar a sua entrega rapidamente. Sem que ela saiba, um dos germes de cedro está atrás dela. Ela se vira e ele se expande. Quando vê, ela grita pedindo ajuda enquanto ele se aproxima. Por sorte, o neutrófilo vem em seu resgate, eliminando o cedro. Depois que o cedro morre, ele pergunta se a hemácia está bem, e ela responde que sim. Ela pergunta o que é o germe e o neutrófilo começa a fagocitá-lo para quebrá-lo e descobrir. Então diz que tem um gosto de alérgeno liberado pelo pólen de cedro. Embora não causem doenças como bactérias e vírus, ainda assim é preciso eliminá-lo. Outra célula aparece em pânico, dizendo que o alérgeno do cedro entrou por uma abertura, e o neutrófilo pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou uma célula de memória, uma célula imune especial que lembra de germes ou alérgenos que o corpo lutou antes. O neutrófilo pergunta por que entrar em pânico quando os alérgenos são inofensivos, e ele corre para uma sala e traz notas passadas para células de memória por gerações, que dizem: quando o grande perigo vem de fora do corpo, tudo dentro será jogado no caos, significando que mais cérebros estão chegando. E nesse momento, outro aparece e eles também são alertados que um grande número deles invadiu o corpo. Quando o neutrófilo chega, fica chocado ao ver tantos deles já destruindo a parede do corpo. A célula de memória diz: este é o fim para as células deste corpo. As células de resposta emergencial reportam a situação ao comandante dos linfócitos T, mas ele parece calmo, dizendo: está tudo bem, já que temos uma arma secreta, que é o linfócito B. Ele ordena que o enviem para a linha de frente. O neutrófilo confronta os cérebros, pensando se este será realmente o fim. Neste momento, o linfócito B aparece com seus anticorpos para lutar contra os germes. As células se sentem aliviadas ao vê-lo. O linfócito B ativa sua arma, liberando um anticorpo que combate alérgenos. Felizmente, ele elimina todos em pouco tempo. Ele sorri enquanto as outras células o aplaudem. O neutrófilo pergunta à célula de memória se o desastre acabou, e ele diz que por enquanto sim, mas algo pior está chegando e vai ser assustador. As células continuam elogiando o linfócito B pelo trabalho árduo. O uso de anticorpos aumenta e isso surpreende o mastócito. Ela pega um manual para descobrir por que o aumento repentino, a fim de saber o que fazer em seguida. Ela
fica confusa, não sabendo exatamente como lidar com a situação. Ela se acalma, decide seguir o manual e libera uma substância química para controlar o uso extra de anticorpos. O neutrófilo e a célula de memória veem isso e tentam impedir o linfócito B de usar mais anticorpos. Ele diz: não se preocupem, está sob controle agora, e ele aponta de onde a substância química está vindo, e eles olham para cima esperando que chova, e de repente a substância química inundou todo lugar e leva as células embora, incluindo o neutrófilo e a célula de memória. Depois que seca, os cetros reaparecem. Então o mastócito percebe que os anticorpos foram usados em excesso. Ela libera mais substâncias químicas e a área fica inundada novamente. O neutrófilo e a célula de memória se agarram a um poste para sobreviver. Enquanto isso, essa substância química, que é chamada de histamina, alarga os vasos para ajudar os glóbulos brancos a alcançarem ameaças mais rápidos. Eles decidem contatar o mastócito para parar, mas ela não para. Agora, muita histamina faz os sistemas corporais ficarem fora de controle e o centro de secreção fica danificado. Eles descobriram que o sistema corporal está reagindo a este dano. Os glóbulos brancos lutam contra os cedros e os eliminam. No entanto, a histamina faz cócegas nos nervos do nariz e faz o hospedeiro espirrar repetidamente, também fazendo o nariz inchar e bloquear de modo que não se consegue respirar bem por ele. Depois, as lágrimas começam a transbordar à medida que as histaminas desencadeiam os nervos dos olhos, causando vermelhidão, coceira e muitas lágrimas. Em seguida, alergias ao pólen do cedro. A célula de memória diz que isso é o que a lenda descreveu no manual como um terrível desastre. As células se perguntam por que isso está acontecendo e culpam o linfócito B por causar isso, espalhando anticorpos. E ele diz: culpem as histaminas. Então eles invadem a sala do mastócito e a arrastam para fora. E ela também diz: culpem os anticorpos, não eu. Eles discutem e ela diz: eu sigo as instruções do manual. Ele a chama de célula gorda, ela fica irritada e o chama de B de burro. A discussão fica séria. Então o neutrófilo diz: todo mundo faz o seu trabalho sem saber que as coisas acabariam assim, e mesmo se soubéssemos ainda faríamos o nosso trabalho, e esse é o destino de cada célula. A hemácia se aproxima de longe, empurrando uma célula grande. O neutrófilo pergunta o que ela é e ela diz: eu também não sei, mas eu devo entregá-la aqui. A célula é um medicamento. A hemácia pergunta à célula de memória se ela a viu antes, e ele diz: não. Então a célula diz: eu cheguei ao meu destino. Ela se ativa e as células ficam paradas com medo, observando. Ela sai e diz: agora vamos eliminar. Ele atira e a área explode, atacando as células, mas continua atirando, destruindo as partes do corpo. Então a célula de memória diz que se lembre que a lenda diz que esta será a célula que vai eliminar tudo após todo o problema. E o seu nome é esteroide, uma droga anti-inflamatória que suprime as reações alérgicas. As células começam a reagir à droga, mas ele continua atirando enquanto as células lutam para escapar. As coisas ficam fora de controle, queimando o corpo. Depois de um tempo, o esteroide esgota o seu poder de luta, mas elimina os cetros. A hemácia e a célula de memória observam e o neutrófilo olha para cima, vendo o efeito colateral dos esteroides. Em seguida, a hemácia carrega oxigênio para entregar, mas não tem certeza de qual caminho seguir, então ela vê uma medula óssea vermelha, a terra natal das células sanguíneas. É o dia de nucleação delas, e a líder remove o nó do boné de um eritroblasto para mostrar que ela se formou e se tornou um eritrócito, ou seja, uma hemácia, o que traz memórias de volta para a nossa hemácia. A medula óssea é o lugar onde as células sanguíneas nascem e crescem antes de serem enviadas para a circulação. Eu acho legal como o nó no chapéu delas simboliza o núcleo celular do eritroblasto, e quando ela vira uma célula madura, ela perde esse nó, mostrando que quando se tornam eritrócitos, elas perdem o núcleo. Um flashback revela anos atrás, quando a hemácia nasceu como uma célula imatura, que na verdade esses anos atrás são poucos dias, né? Então ela foi designada como uma hemácia porque tinha a cabeça vermelha. As hemácias veem este mundo como células imaturas e crescem na medula óssea, sendo nutridas e treinadas por macrófagos para se tornarem hemácias maduras. A macrófagos ensinou sobre a circulação sanguínea e como entregar oxigênio como hemácias maduras. A hemácia parecia animada quando começaram, mas se perdeu mesmo sendo uma célula jovem. A macrófago a consolou, dizendo: você vai ficar bem. Em seguida, elas foram ensinadas sobre como se manter seguras nos vasos sanguíneos. Quando bactérias atacam, ela diz que um glóbulo branco fará o papel de uma bactéria. Um deles comenta que a hemácia vai se perder e ser comida, mas o neutrófilo pede para prestarem atenção. A hemácia perguntou: e se eu me perder? A macrófago respondeu: você ainda é jovem e não pode sair da medula óssea, então está segura. Ainda assim, a hemácia se sentiu nervosa. Uma célula segurou a sua mão e disse: vamos correr juntas. Então a macrófago disse: comecem! E o neutrófilo pergunta: eu devo começar agora? E ela diz sim. Então ele age como uma bactéria assustadora e as células jovens correm para escapar.
A macrófago disse: não sejam capturadas pela bactéria, e a hemácia continuou correndo e se escondeu num lugar tranquilo. Ela percebeu que se perdeu de novo, então disse: eu acho que nunca vou conseguir me tornar uma hemácia. Ela ouviu um som e foi verificar. Viu as hemácias maduras entregando oxigênio e ficou impressionada vendo como elas são dedicadas. Perdida em pensamentos, uma bactéria real se aproxima dela. Ela pensou que era o neutrófilo disfarçado, e ela disse: você é a bactéria disfarçada, certo? E ele responde: você está errada, eu sou uma bactéria que pode causar infecções. Ao ouvir isso, ela fugiu correndo e ele foi atrás dela. Chegando na porta do vaso sanguíneo, ela não consegue abri-la porque hemácias imaturas não podem sair da medula óssea. Ele a agarrou novamente dizendo: sobrevivo roubando nutrientes e oxigênio das células. A pequena hemácia lutou para se libertar quando ele a fez cair e ela chorou. Ele diz: agora deixe-me acabar com você, e a hemácia sentiu pena de si mesmo. No entanto, ela pensou: eu não quero morrer. Jogou seu boné no olho dele e fugiu pensando: eu quero ser como aquelas hemácias incríveis. A bactéria foi atrás dela, estendendo seu gancho, mas ela desviou e caiu. Prestes a atacá-la, um glóbulo branco imaturo que também vivia na medula óssea a defendeu. O germe o identificou e ameaçou matá-lo. Enquanto avançava contra ele, a sua faca caiu. O germe de repente tinha muitos rostos, o que os assustou. Ele o empurrou e ao mesmo tempo o agarrou com seu gancho, e então começou a espancá-lo. Depois de jogá-lo longe, a hemácia correu para o lado dele e disse: não morra. A bactéria disse: apenas me entregue aquela garota e eu vou poupá-lo. O glóbulo branco diz: eu não posso fazer algo assim. Mesmo que eu tenha que me sacrificar a minha vida, eu sempre vou proteger as outras células e me tornar um glóbulo branco maduro em breve. A bactéria riu dele e de repente o treinador dos glóbulos brancos imaturos veio por trás e o eliminou. A macrófago estava preocupada com a hemácia e ela fez a pequena hemácia chorar alto. Ela se aproximou e disse: desculpe, nós vamos cuidar do ferimento, e o treinador de glóbulos brancos levou o menino embora. A hemácia correu atrás deles e perguntou se iriam se ver de novo, e ele respondeu: eu não tenho certeza, mas quando crescermos e começarmos a trabalhar nos vasos sanguíneos, poderemos nos encontrar. Eles se despediram e, de volta ao presente, a hemácia ficou tão ocupada que quase esqueceu que isso aconteceu. Então ela diz: eu tenho que entregar oxigênio. Enquanto move sua caixa, ela bate na perna do neutrófilo. Ela se desculpa rapidamente. Descobrimos que o neutrófilo é o menino que a salvou. Ele lhe dá outra bebida. Quando diz que se perdeu, ele se oferece para mostrar o caminho. Enquanto se movem, ela recorda a história, se perguntando se ele é mesmo o menino porque esqueceu o seu rosto. Ela duvidava que seja ele. Depois ela o agradece por mostrar o caminho e vai embora. Ultimamente não houve nenhum ataque de germes, então ele tem estado menos ocupado e deseja que isso dure, mas então um ataque começa. Uma célula vírus ataca uma célula normal e ele rapidamente começa a lutar contra ela. Depois de matá-la, ele se pergunta que tipo de germe é esse. O linfócito T aparece e o provoca, dizendo que faz tempo desde que ele lutou. Ele também se pergunta que tipo de germe é esse, e o neutrófilo diz que parece que está atacando seu amigo. O linfócito T diz que vai se livrar dele, já que esse é o trabalho deles. Nesse momento, outra célula aparece. Quando o linfócito T carrega o zumbi morto, outra célula o atinge. Ela diz: eu sou a célula NK, que ataca células cancerígenas ou vírus. O linfócito T pergunta irritado: o que você quer? E ela diz: o vírus não é comum, é do tipo que se multiplica super rápido. Ela pede para a célula atacada mostrar onde há mais deles, e ele diz que há mais na sua área. O linfócito T pergunta por que ele não contou antes e pede para levá-los até lá. A célula NK diz que não, eu vou com ele e você não precisa seguir. O linfócito T o segue e ela soca o nariz dele alegando que a sua mão escorregou. O nariz do linfócito T sangra, uma plaqueta lhe dá um balde, ele enche de água e a joga na NK, também alegando que a sua mão escorregou. Ele pede para ela ir para casa. A célula NK o soca de novo e ele também a chuta, eles se batem repetidamente. O neutrófilo e a célula atacada os observam enquanto ele sugere deixá-los para trás e acrescenta: as células que estamos prestes a matar podem ser os seus amigos, você vai ficar bem? Ele responde sim, já que é para este corpo ficar bem, então não se preocupe, estamos apenas fazendo nossos trabalhos. O neutrófilo fica impressionado com suas palavras e então começam a se mover. Chegando ao sistema celular, o linfócito T e a célula NK também se juntam a eles, mas não conseguem encontrar nenhum sinal de vírus. O neutrófilo sugere que solicitem reforços. O linfócito T recusa e a NK também quer que eles lutem sozinhos. Ela vai embora sozinha com a outra célula. O linfócito T não quer fazer equipe com ela e então decide ir embora. O neutrófilo tenta detê-lo, mas ele diz que simplesmente não são compatíveis. A NK propõe para a célula suspeita mostrar quem ele realmente é. Ele parece confuso, perguntando: haha, então também fui pego, né? O cadarço da hemácia se rompe. Sua companheira diz que é um mau presságio. Ela o amarra e caminha, passando por baixo de uma escada
escada. Nesse momento, ela esbarra numa célula carregando pratos. A amiga diz, outro mau presságio, e ela rapidamente junta os pratos, mas novamente seu cabelo fica em pé. Ela se pergunta por que tudo isso está acontecendo. De volta à célula NK e outros no sistema celular, ela descobre que a célula atacada estava apenas fingindo para atraí-los. Instantaneamente, ele se transforma numa célula cancerígena com crescimento anormal. Ele diz, você também tentou afastar o neutrófilo e o linfócito T para que eu não os machucasse, certo? E as células cancerígenas crescem rápido demais e se espalham para as células saudáveis próximas. Então ela responde, não, eles estão apenas atrapalhando meu caminho, embora a célula NK pergunte por que ele os trouxe até lá. E ele diz, eu não vou te contar. Então ataca com múltiplas mãos. A célula NK golpeia sua mão e o seu sangue espirra por toda a área. E ela diz, que ataque fraco, podemos lutar de verdade? Câncer. A célula cancerígena responde, destruindo tudo ao seu redor, fazendo-a cair com a parede que desaba. Então ela pergunta, isso ainda é um ataque fraco? E a célula NK pensa no que fazer em seguida. Enquanto isso, o neutrófilo e o linfócito T estão saindo do sistema celular. O neutrófilo sugere que voltem, mas o linfócito T diz para esquecer eles. Ele nota um papel e verifica. O linfócito T para, vendo uma sala estranha onde está escrito que as células ali crescem sozinhas e não podem ser paradas. Elas se multiplicam rapidamente sem controle, rompendo as suas membranas celulares e enfraquecendo as paredes das células saudáveis próximas, causando metástase. O glóbulo branco percebe que não são células comuns, mas células cancerígenas. Nesse momento elas aparecem e começam a lutar contra eles com a sua habilidade de defesa, mas logo veem que há muitas delas e parecem realmente fortes. O neutrófilo se preocupa que a NK e a célula jovem estejam em perigo, e o linfócito T diz para ele se preocupar consigo mesmo. Inesperadamente a NK pousa na sala, o linfócito T zomba dela por parecer miserável e discutem novamente. O neutrófilo pergunta a ela, onde está aquela célula jovem? E ela diz, você será um tolo se estiver procurando por ele, olha ele vindo. E o neutrófilo fica chocado ao ver que ele se transformou numa célula cancerígena, pronto para atacá-los. Ele agora percebe que ele estava apenas fingindo para eles antes, e a NK está ciente disso. Feliz por ver os três juntos, ele diz, eu vou deixá-los experimentar o meu poder. Então o chão começa a tremer. Eles lutam por suas vidas, enquanto ele ri malignamente, continuando a destruir tudo. A NK diz, está vendo porque eu disse que deveria lidar com isso sozinha? E o linfócito T se arrepende de não tê-la ouvido e então desmaia, enquanto o neutrófilo fica ali impotente. A célula cancerígena agora sente que está governando o mundo em outro lugar no corpo. Plaquetas e Hemácia se cumprimentam felizes. A Hemácia faz cócegas na bochecha dela, dizendo que as coisas parecem pacíficas agora. Ela se lembra do mau presságio que teve antes, mas assume que foi apenas a sua imaginação. Uma Hemácia carregando nutrientes esbarra na colega da Hemácia enquanto as plaquetas dão adeus. A Hemácia sugere que ajudem a outra Hemácia e correm rapidamente atrás dela. Elas veem tantos nutrientes e quando perguntam a Hemácia sobre isso, ele diz, é estranho para nós também, acabamos de receber um pedido enorme para entregar naquele prédio. Lá dentro eles veem as células cancerígenas assustadoras, largam seu oxigênio e fogem correndo. As hemácias mais velhas dizem, se as células cancerígenas consumirem tantos nutrientes, isso jogará o corpo fora de equilíbrio. E a colega da Hemácia diz, vamos ajudar também. A Hemácia parece preocupada, mas não pode dizer não, então eu empurro seu oxigênio para lá. O neutrófilo se levanta, mas a célula cancerígena pressiona sobre ele. O linfócito T ataca com a sua arma, mas não o corta, então é empurrado para trás. O linfócito T grita de volta para ele, morra monstro! E um flashback revela quando a célula cancerígena era jovem com seu amigo. As células de defesa o perseguiram. Uma célula cancerígena é o resultado de um erro cometido quando uma célula copia o seu DNA durante a divisão. Ele respira pesadamente, com medo de que possam morrer, mesmo sendo ainda jovens. Ele pergunta o que é um erro de cópia durante a replicação celular. Seu amigo diz, vamos apenas correr por enquanto, e ele cai enquanto corre, mas ele se escondeu e ouviu enquanto as outras células de defesa se livravam dele. De volta ao presente, a célula cancerígena agarra o linfócito T pela roupa. Irritado por ser tratado como um defeito porque tem que ser eliminados, ele o joga longe novamente, perguntando o que fizemos de errado ao entrar neste corpo. Então, enquanto lança outro ataque, ele jura matar os três. Eles ficam impotentes no chão. Por outro lado, a Hemácia e outras hemácias transportam apressadamente oxigênio e nutrientes. A líder macrófago pergunta por que estão com pressa, e a Hemácia responde, eu não sei porquê, mas estamos recebendo pedidos grandes de um prédio ali. A célula cancerígena diz então que vai se espalhar através dos vasos sanguíneos e dos ductos linfáticos, multiplicando-se para eliminar todas as células de defesa, e o neutrófilo responde, este corpo não pode sobreviver se estiver cheio de células cancerígenas. E isso o irrita, e ele diz, eu não me importo.
Quando o neutrófilo diz, eu vou te parar, ele responde, ok, vamos vir. E de repente um machado o atinge. Ele se vira e vê todas as células de defesa do corpo juntas. O linfócito B diz, estamos aqui para acabar com você. E o macrófago que jogou o machado diz, eu na verdade mirei na sua cabeça. Os fluidos que ele produz ganham vida. Enquanto isso, a hemácia se preocupa com o neutrófilo. O comandante dos linfócitos T ordena que a célula cancerígena se renda às células de defesa, mas ele não vai. As células de defesa começam a atacá-los, enquanto as células NK e T se reconciliam, dizendo, vamos eliminar as células cancerígenas juntos. E o neutrófilo acrescenta que perder não é uma opção. Eles avançam contra eles, cada um usando seu poder de defesa para derrubar os inimigos, enquanto as hemácias observam com medo. O neutrófilo, o linfócito T e a célula NK lutam juntas em unidade. O linfócito T tenta desviar do inimigo, mas o linfócito B acidentalmente dispara anticorpos nele, lutando para se libertar. A célula NK explode numa risada estridente. Ela ri tanto que bate no chão, rola até lágrimas encherem os seus olhos. Então, de repente, ela se energiza ao seu modo de eliminar células cancerígenas sem precisar de ser ativada. Isso surpreende outras células de defesa. Ela avança contra a célula cancerígena e elimina pelas costas com a sua grande citotoxicidade. Ela então pede para o neutrófilo acabar com ele. Prestes a apunhalá-lo, o neutrófilo para, sentindo pena dele. A célula cancerígena pergunta, você quer me culpar por me disfarçar como uma célula atacada? E o neutrófilo diz, não, você é uma célula também, já que ainda pode falar. Alguma última palavra antes que eu acabe com você? Então ele diz, quando eu fingi ser uma célula normal, fiquei tão feliz que você me resgatou, foi a primeira vez que alguém me salvou. Ele levanta a mão enquanto diz, só quero viver como uma célula normal também, e o neutrófilo responde, mas não podemos deixá-lo viver, você está destruindo este corpo. Ele se agarra à roupa do neutrófilo dizendo, todos vocês vão me esquecer depois de hoje e viver como se eu nunca tivesse existido. Ele chora enquanto acrescenta, se não fosse pela divisão celular que deu errado, eu deveria ter sido seu amigo. Ele lamenta ter nascido, o neutrófilo diz, mesmo assim ainda vou te matar, porque esse é o meu trabalho. Então ele diz, tudo bem, eu vou perder de bom grado para você, pelo menos por hoje. A hemácia vem para o neutrófilo. Ela fica chocada quando vê a célula cancerígena. O neutrófilo diz, não tenha medo, eu já acabei com ele. A hemácia reza para que ele nunca apareça novamente, enquanto o neutrófilo agradece por convocar outras células de defesa para ajudar. Então ele pensa, se células cancerígenas aparecerem de novo, nós, as células de defesa, vamos nos unir para nos livrar delas de novo.